Olá pessoal, tudo bem? Aqui uma questão bem interessante, completa, muitos conceitos para a gente revisar. Aliás, é um tema que é recorrente em provas, tá? A chamada dinâmica circular, principalmente ali relacionando veículos, fazendo curvas, situações análogas. Bom, nesse caso aqui do exercício da Fundação Getúlio Vargas, a situação é a seguinte: um automóvel de 1.720 quilogramas entra em uma curva de raio 200 metros com essa velocidade de 108 quilômetros por hora. Sabendo que o coeficiente de atrito entre os pneus do automóvel e a rodovia é de 0,3, considere as seguintes afirmações. O automóvel está a uma velocidade segura para fazer a curva. Pessoal, esse tipo de situação, né, em que os veículos fazem curvas, o que que nós temos? Essa curva o veículo consegue fazer se a força centrípeta, né, for suficiente, permitir que ele consiga fazer a curva, evidentemente. Essa força centrípeta ela está relacionada exatamente ao coeficiente de atrito, ou seja, sempre que nós estivermos analisando um veículo realizando uma curva, o que mantém ele na trajetória é a força centrípeta, só que essa força centrípeta é produzida ou está relacionada com a força de atrito com os pneus. Não existe uma corda ligando o carro ao centro da curvatura, né, para poder ele conseguir fazer a trajetória. Quem provoca, quem faz, permite que o veículo faça essa curvatura é exatamente o atrito com o solo. Então a gente pode criar a seguinte relação, que essa força de atrito, a força de atrito, é numericamente igual à força centrípeta. E aí o que é que nós temos? Algumas situações bem interessantes. Se o veículo passar com uma velocidade muito alta, então, é possível que a força centrípeta seja maior do que a força de atrito, ou seja, se a velocidade for muito alta, o coeficiente de atrito entre o pneu e a pista pode ser insuficiente para manter o veículo na curvatura. Então, esse tipo de problemática aqui, normalmente a gente consegue achar a chamada velocidade limite. Só como é que é feito isso? Bom, como a força de atrito é o coeficiente, né, de atrito da pista aí, vezes a normal, e a força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta, que no caso é velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, nós temos aqui uma equação muito importante para a gente avaliar a velocidade com que o veículo pode realizar essa curva, mantendo aqui o limite da força de atrito. Se ele exercer uma velocidade muito elevada, a força centrípeta fica superior à força de atrito e o carro vai derrapar, ele vai sair pela tangente. Então, existe uma velocidade aqui que a gente chama de velocidade limite, né, que permite o veículo fazer a curva no limite mesmo, né, do possível. Qualquer velocidade acima, o carro vai sair pela tangente, e se ele fizer isso numa velocidade menor, aí o coeficiente, né, a força de atrito vai manter ele na trajetória com uma certa folga, digamos assim. Então, a força centrípeta então, está relacionada à velocidade e ao raio, tá? Se o raio for uma curva muito fechada, um raio muito pequeno, esse valor também cresce, porque se eu dividir por um raio muito pequeno, a força centrípeta acaba aumentando, né? Que é inversamente proporcional ao raio. Mas, em resumo, o que que nós temos aqui no item A? O automóvel estará, né, com velocidade segura. Bom, a gente pode calcular qual é essa velocidade máxima permitida. Para isso, basta a gente fazer aqui os ajustes na nossa foto. Então, vamos lá. Coeficiente de atrito, nós sabemos que é normal, como o carro está no plano horizontal. Essa normal vai ser numericamente igual ao peso, e o peso é a massa vezes a gravidade do veículo. Do lado de lá, nós temos a massa do veículo vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Tá? Massa a gente pode simplificar, e aí temos que esse coeficiente vezes a gravidade vai ser igual a velocidade ao quadrado vezes o raio. Tá bom? Bom, aqui nós temos as informações que nós precisamos. O coeficiente ele falou que é 0,3, vezes a gravidade que é 10, vezes, aqui eu vou multiplicar cruzando, né? Vezes o raio está aqui 200 metros, está tudo ok, vezes 200 metros, isso aqui vai ser a velocidade ao quadrado. Bom, temos 30 vezes 200, vamos ter 600. Então, 600 igual a
3, né? 3, isso mesmo. 10 vezes dá 3, vezes dá 600. Essa é a velocidade ao quadrado. Então, velocidade vai ser aqui aproximadamente a raiz de 600. Professor, a raiz de 600, nós não temos raiz exata, né? Mas o número próximo aqui seria quanto? Bom, 25, 23 e pouco, né? De qualquer sorte, vai dar um número menor, que aqui a gente está em metros por segundo. Essa velocidade com que o veículo entrou aqui na pista, transformando para metro por segundo, corresponde a 30, 36, né? Aliás, 3 é 30, 3, por 3,6 vai dar 30 metros por segundo. Então, repara que a velocidade com que ele entrou na curva é superior à velocidade limite, ou seja, esse número ele é menor que 30 metros por segundo. Então, o automóvel está em uma velocidade segura? Não está em uma velocidade segura, certamente ele sairá pela tangente aí. Então, esse item está falso. O item 2 a gente já consegue resolver com explicação. O automóvel irá derrapar radialmente para fora da curva, exatamente porque ele está com uma velocidade superior à velocidade que nós encontramos limite, tá? A força centrípeta do automóvel excede a força de atrito, exatamente essa força centrípeta aqui dele vai ser maior porque a velocidade dele, que é de 30, né, com que ele entrou na curva é de 30 metros por segundo, então essa força centrípeta aqui, ó, vai ser maior do que a força de atrito, é por isso que ele vai sair. Então, isso aqui também é verdadeiro, né, professor? Que é verdadeiro, aqui é verdadeiro. A quarta questão diz assim: a força de atrito é o produto da força normal do automóvel, né? E do coeficiente de atrito. Exatamente, que é a definição da FAT, né? FAT é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal, que é a massa do veículo vezes a gravidade. Então, os três últimos itens aqui estão corretos, tá? Logo, nossa alternativa vai ser a letra E. A 2, a 3 e a 4 estão corretas. Questão boa, né? Viu, pessoal? Revisamos aí muitas coisas. Então, até o próximo.